Nós vamos mostrar por que os Sirius tem que carregar a corrente. Não, né, Sirius? Sirius de volta, todo mundo com saudade dos Sirius. Não, nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão do laboratório número 3. Esse é o laboratório número 3. Terminamos de entregar ele essa semana na verdade. E quando a gente entrega, a gente fica todo ansioso para falar sobre a conversão alimentar, né? Então, para você não perder tempo, nós batemos o recorde, só que foi negativo, né? Então esse tanque aqui nós conseguimos fechar algo extraordinariamente a 1,87 a conversão alimentar desse peixe. Aí você deve estar se perguntando, tá Lucas, deu lucro, deu prejuízo, 1,87 dá prejuízo? Com certeza daria prejuízo, mas fomos abençoados pelo mercado, então nós ganhamos um preço, isso dá, esqueci de calcular rápido, a 1,40, a 1,50, ganhamos R$1,50 a mais por quilo do que o último lote que nós entregamos, né? Então com isso, ainda assim, descontando o alivino, a energia, a aração, mesmo que foi bastante aração, né? A 1,87, ou seja, gastamos 1 kg 870 gramas para produzir 1 kg de peixe entregue, agora é entregue, não é mais teórico, né? Sobrou 55 centavos por peixe. Se nós tivéssemos recebido praticamente 60 centavos a menos, né, não tivesse dado esse aumento, só aumentado aí R$1, praticamente nós ia acabar tendo prejuízo. Talvez você esteja curioso pelos valores do peixe. Eu não gosto de falar muito do valor por causa de regiões, né? Nós atendemos o Brasil inteiro, você que está me assistindo depende de uma ponta do Brasil, outra da outra. Mas vou falar então dos valores aí. Ano passado, nesse mesmo tanque, nós conseguimos receber a 6,70 o quilo. E esse ano chegamos a 8,20, tá? Então aí que dá a diferença por não ter tido prejuízo. Se nós tivesse recebido o mesmo valor do último lote, nós ia ter conseguido ter um prejuízo por peixe de 1,30. O que significaria? Significaria que cada peixe que nós tivesse carregado, nós estávamos mandando R$1,30. Isso é assustador, né? Então, quando a gente consegue fazer a conversão alimentar, nós ter dados, anotar certinho, aí a gente pega e fica assustado. Daí você que me acompanha há mais tempo, você deve falar assim, tá, por que deu essa diferença? Aí que nós temos que descobrir e deduzir a diferença. E falta entregar um tanque ainda, né? O laboratório número 5 vai começar a semana que vem. Aí a gente vai conseguir mostrar todos os tanques certinho, qual que foi a conversão de cada tanque, qual que foi o lucro de cada por peixe de cada tanque, a metragem que foi usado, né? Quanto peixe por metro que foi usado e o lucro por metro quadrado. Aí a gente começa a brincar com os números. Mas uma coisa que sempre digo a vocês que me acompanham é a questão do tanque. Cada tanque tem um limite físico. E isso que a gente tem que começar a cuidar. Por exemplo, no tanque 1, agora não vou lembrar de cabeça. Não vou lembrar, mas provavelmente tem que entregar o tanque, né, laboratório 5. Mas provavelmente quem vai ser o melhor laboratório vai ser o número 1. E não vai ser o menos peixe por metro. Entende? Começa a dar divergência. Então, eu orientei sim. No começo o pessoal reduziu um pouco peixe por metro. O pessoal estava cada vez ponhando tipo de 10, ano que vem põe a 12. Não, eu falei, diminui, põe 8, a gente não sabe o mercado, né? Então, esse lote, para vocês entenderem, falar aqui do laboratório 3, nós vamos reduzir peixe por metro. Nós não vamos pôr, digamos, 14 peixes por metro, porque ele já mostrou que não está sendo eficiente. O que você acha que pode ter contribuído para estourar a conversão? Estresse, excesso de estresse nesse tanque. Quem causou estresse, esse excesso de estresse fui eu, o responsável, colocando muito dourado, né? Eu acredito que isso influenciou bastante. Temos que verificar excesso de dourado, porque vocês, cara, tinha dourado de quase 3 kg aqui. Então, você imagina a lapa de um dourado desse tamanho, num tanquinho desse aqui, e ter 6, 7 dos grandão, né, as fêmeas, né?
E daí você imagina ter mais 10 pequenos, que são os machos, pelo que me falaram, não entendo muito de dourado, né? E eram os pequenos, pegamos muito dourado, não morreu nenhum e cresceram muito. Então o que aconteceu? O que estourou a conversão? É o manejo? Acredito que não é o manejo, porque senão os outros tanques todo mundo ia estar estourado a conversão, entende? Ia ficar um padrão, esse manejo fiz em todos os tanques. O que aconteceu? Furou os peixes, dourado grande, comeu o meu peixe. Então vamos dizer, de repente peixe de 300 gramas, 400 gramas, teve dourado que comeu o meu peixe de 400 gramas. Você tem noção disso? O prejuízo que isso dá, né? E nos outros tanques não tinha dourado, né, que não estourou a conversão, que está lá 1,55, 1,47, né? Que eu não vou gravar todos, acho que 1,6, né? Depende do tanque, fechou 1,62, se não me engano o tanque 6, laboratório 6, né? Então esse vídeo para mostrar o que aconteceu nesse laboratório, mas não se assustem, né? A questão, se você pegar na tua propriedade uma conversão assim, lembre que você está no caminho certo. É assim que é o começo, você saber o que você está fazendo no seu tanque. E tenta marcar todo o tanque. E, por exemplo, vamos dizer, Lucas, então quer dizer o seguinte, se eu pegar lá meu tanque lá, deu uma conversão 1,4, eu tinha 6 peixes por metro. Outro lote joga 8, né? Vai precisar mais areador. O outro lá que já tinha 8 peixes por metro, outro tanque teu, já tinha 8 peixes por metro e deu 1,6 de conversão. Alojado nos mesmos dias, tendo o mesmo manejo, cuidando do oxigênio, tudo o negócio, tudo ok, reduz aquele tanque, né? Então é isso que eu estou trabalhando aqui na propriedade, com os mesmos manejos, nos laboratórios, só estou testando tanque a tanque qual é o limite físico. Detalhe, o que atrapalha muito, e também que coincidentemente acredito que vai bater, que já bateu anos atrás, água turva. Como tinha muito peixe, nós deixamos aqui também para teste oxigênio acima de 3 miligramas. Então nós tínhamos areador sobrando mesmo. Então chegava aqui de manhã, estava acima de 4 miligramas. Mesmo final de lote, antes de entregar, estava acima de 4 miligramas de oxigênio. Então nós põemos um areador a mais, né? Às vezes até 2 areadores a mais, né? Tava sobrando, vai fazer o quê? Né, Círio? Estava sobrando, né? Então isso que nós fizemos para ver se isso influencia. Então o que a gente vai se basear? O que a gente vai ter de dados que vão apontar nossos erros, né? Os meus erros, no caso aqui no laboratório. Dourado, não vou mais pôr dourado, né? Na minha percepção, não compensa em tanque pequeno, que nem ali, como são um laboratório, 1.500 metros é o maior. Aí você fala assim, eu tenho um tanque de 7.000 metros, põe dourado, não tem problema, você põe lá 10 douradinho, ele vai ter espaço, ele é predador, ele precisa de espaço. Pensa, ele para dar a volta no seu tanque, né? Ele vai demorar para incomodar todos os peixes. Aqui não, dourado, acho que em 1 hora incomodava todos os peixes aqui, cada hora, em hora, né? Que nem TLC, né? Em hora ficava incomodando, querendo morder alguém, né? Então, não vejo tanque pequeno, viabilidade em dourado, né? Minha percepção, minha experiência aí de vida, porque para vocês terem uma noção, o último lote que foi entregue aqui, deu 1,65 conversão, não tinha dourado, né? Então muda essas coisas. E você que ficou curioso para saber por que o Sirius está acorrentado, está carregando a cruz um pouco mais pesada, né? É uma escolha dele, tá? É um instinto animal do coitado, é bastante desobediente e não consegue ver um bicho solto na vida e sai correndo que nem um louco, né? Então aqui tem coati, macaco, lagarto, o bicho corre que nem um louco, né? Então a gente não quer isso. E também foi no vizinho, não pode ver uns animais do vizinho solto, e também foi lá e acabou causando prejuízo para o vizinho. O vizinho ficou bravo, mas sorte que o vizinho é querido, né? Nós temos vizinhos queridos aí, entende que é animal, mas nós somos responsáveis em resolver o problema. Então nós conseguimos fazer uma cerca ao redor da nossa casa, fizemos a cerca, achamos que estava tudo ok. Em 2 dias ele comeu a cerca. Roeu a cerca inteira, fez um buraco lá e saiu. Então, infelizmente, nosso coitado Sirius se acostumou já um pouco à corrente, para ele ficar andando no pátio conosco, tem que ser com a corrente, né? É uma pena, mas o Tora lá
filma o Thor lá, o coitado do Thor, de boa, comendo a sua carniça, livre, leve e solto, muito educado, né, Thor? Você é educado, você não vai no vizinho incomodar, não corre atrás de ninguém, né? Os filhos, né, bundão, muito ativo. Então seria isso aí para vocês verem dados dos tanques. Próximos vídeos assim, você vai dar provavelmente semana que vem ou na outra semana vai ter um vídeo falando de todos os dados que a gente conseguiu de todos os laboratórios e o que a gente fez. Então a gente diminuiu ali de 21 mil peixes que nós tínhamos alojado aqui, mais ou menos, 20.500. Os números, peço desculpa, não vai ser exato, mas acho que era 20.500. E vamos agora introduzir apenas 14 mil peixes. Então o que eu vou fazer? Vou tirar 6 mil peixes, vou reduzir por metro, para ficar ali entre 7 a 8 peixes por metro esse tanque, e não vou pôr a dourado. Tá? Então essa é a experiência que eu tive com dourado. Eu sei, já atendi propriedades, o cara põe a dourado, mas existe essa percepção de tanque grandes. Tudo tanque grande ali de 6, 7 mil metros, 1 hectare, não tem problema, para ele foi ótimo, né? Então não tem problema nenhum. Então tu vê como as informações têm que ser muito bem analisadas, testadas e entender que o dourado aqui não funcionou devido talvez tamanho de tanque, só isso. Então aqui para mim sempre funcionou pôr a lambari, né? Não tinha quase desova nesse tanque, não tinha realmente, quase não tinha desova, tinha uma e outra, né? Também com os dourados aí fazendo a festa. Aí você vai ver lama. Então você tem que entender que essa lama ali não é a merda de peixe pura. Você vai olhar nos barancos, comeram mais de meio metro de baranco. Então um peixe, quando você põe muito peixe, aqui vai dar para ver também, nas quiçás. Outro desafio, quando você tem muito peixe por metro, né, acima de 8 peixes por metro em diante, a tilápia vira uma carpa húngara. Ela come baranco adoidado, ela come o baranco, né? Come muito baranco mesmo. Então, tínhamos limpado, deixado bonito o tanque em um lote, já está essa meleca aí para ser limpada aí. Então, é isso aí para vocês. Laboratório 3, resultados fantásticos, batemos recorde, só que ao contrário da nossa meta. Aí você fala assim, Lucas, mas eu acredito que para você também é assim, quando você põe uma meta, um objetivo, fala assim, eu vou conseguir fazer isso, a primeira coisa que acontece é ao contrário, sempre vai acontecer isso. É o caminho, esse é o caminho, é sinal que você está no caminho. Está te mostrando que você tem que corrigir em cada tanque. Quando uma coisa não dá certo, embora você entenda que não existe certo e errado, mas uma coisa não dá o resultado esperado, é porque ele quer te mostrar o caminho mais correto para o resultado. Então é isso que eu penso toda vez que uma coisa não dá como a gente previu. Então, até a próxima.